O Parlamento vai discutir e votar projeto de resolução relativa à suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira. O pedido da UCID de retirada do ponto da agenda não passou. Conselho de Concertação Social reunido, tendo como principal ponto a situação de emergência económica e social do país. O Presidente da República espera que saia uma convergência para a ação do debate sobre o Estado da Nação que acontece sexta-feira no Parlamento. Sucla registra patente nos Estados Unidos da América, país para onde exporta anualmente 210 toneladas de conserva de peixe. Seleção Nacional de Futebol de jogadoras residentes volta a enfrentar hoje Serra Leoa com a obrigação de ganhar por mais de 2 golos de diferença para se manter na CHAN. Vistos para Portugal pedidos em Cabo Verde passam a ser instruídos a partir de agosto por empresa externa. Foram os tópicos, o desenvolvimento destas e outras notícias já a seguir, a edição e a apresentação de Humberto Santos. Ora, viva, muito boa tarde, bem-vindo a este jornal que começamos com uma ida em direto ao Parlamento, onde começou, que aliás não se começou, mas vamos saber, junto do jornalista José António dos Reis, que acompanha os trabalhos, se já começou esta discussão desta resolução portanto, relativa à suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira, portanto, após não ter sido aprovado a proposta da UCID de retirada deste ponto da agenda. Muito boa tarde, José António dos Reis. Já começou esta discussão? Muito boa tarde mais uma vez, Humberto Santos, e aos nossos estimados ouvintes. A deliberação sobre o mandato do deputado, portanto, Amadeu Oliveira, portanto, ainda não se retomou a sessão, era 10 minutos, mas normalmente quando há essas suspensões, neste caso a suspensão de 10 minutos, há alguma demora. O Presidente, em substituição, Armindo Luz, entrou na sala, mas voltou a sair. Neste momento a sala está descomposta, ou seja, a boa parte dos deputados, alguns estão de pé, mas alguns também estão no corredor. No entanto, ainda não começou então aqui o debate para deliberar então sobre o projeto de resolução relativo à suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira. Vejo alguns deputados já estão a reentrar na sala e provavelmente daqui a pouco poderá ser, portanto, retomada então a sessão para vir-se decidir então se será então suspenso o mandato do deputado ou não, um caso muito relevante e que certamente a rádio vai continuar a acompanhar para saber então qual vai ser o desfecho desse caso. Como já vimos mesmo no início na fixação da agenda, o CID manifestou-se contra. E neste momento o deputado António Monteiro está a distribuir pessoalmente a cópia que ele anunciou que tinha sobre o certidão que pediu acho que na Procuradoria, não me lembro muito bem neste momento, que está a distribuir então aos deputados, porque o Presidente na altura, recordo, negou tomar, ou seja, receber esses documentos para distribuir. Então neste momento também o Presidente em substituição, Armindo Luz, já entrou na sala, está a conversar aqui com os deputados, vem agora em direção ao seu lugar, na mesa, também acompanhado do Julião Varela, também um dos vice, e vai ser então, daqui a pouco, retomado então esse debate para decidir então sobre a suspensão ou não do mandato do deputado Amadeu Oliveira. Humberto, creio que poderemos entrar então no decorrer do Jornal da Tarde para dar-lhe conta então sobre o que é que, portanto, se passa aqui na Casa Parlamentar. Lembro ainda que este debate vai ter duração pelo menos de 30 minutos.
Muito bem, José António, então fica com a via aberta. Se ainda ao longo deste jornal chegar a um desfecho esta discussão e votação, terá então a via aberta para entrar e dar conta, portanto, do resultado desta discussão do projeto de resolução relativa à suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira. Lembramos que não passou na fixação da agenda de trabalhos na Casa Parlamentar a proposta dos deputados da UCID de se retirar da agenda esse projeto. O deputado António Monteiro apresentou 3 razões principais para a UCID fazer o pedido de retirada do ponto da agenda, sendo a principal razão o facto de o Tribunal Constitucional não ter decidido ainda sobre o pedido de fiscalização abstrata sucessiva feita por 15 deputados para se analisar a constitucionalidade da detenção do deputado Amadeu Oliveira. O presidente da Assembleia Nacional e o líder da bancada do MPD argumentaram que o agendamento do ponto sobre a suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira tinha obedecido a todos os procedimentos formais, tendo inclusive o deputado João Gomes avançado que a Procuradoria-Geral da República havia submetido 3 pedidos de suspensão do mandato do deputado para que ele possa responder a 3 processos distintos. A proposta foi à votação, tendo sido reprovada com 36 votos contra de deputados da bancada do MPD, 27 votos de abstenção, 28 votos de abstenção, sendo 27 do PAICV e 1 do deputado Orlando Dias, do MPD, contra apenas 4 votos a favor, 3 dos deputados da UCID e 1 do deputado João do Carmo, do PAICV. Na justificação dos votos, o deputado António Monteiro da UCID disse que, apesar de o agendamento não significar a aprovação da suspensão do mandato, tratar-se-ia de uma questão de princípio em que o Parlamento entrega um deputado às malhas do Poder Judicial e não à Justiça. Autorizamos que ele fosse preso sem despacho de pronúncia. Violamos flagrantemente o número 3 do artigo 170. E os tribunais, em nenhum momento, levantaram esta questão. Em nenhum momento. Foi colocado pelos advogados, os tribunais em nenhum momento debruçaram sobre esse aspecto. E isto é grave. E nós hoje, nesta Casa Parlamentar, estamos a agendar para reconhecermos que nós, os deputados, cometemos um grandioso erro nesta Casa Parlamentar. Nós estamos a entregar um cidadão, não contra a Justiça, mas contra o Poder Judicial. E isto não é a democracia que eu gostaria de ver no meu país. Aquilo que nós estamos a fazer, aquilo que nós estamos aqui a impor que um deputado esteja sujeito às malhas do Poder Judicial e não às malhas da Justiça Deixa-me calar. Orlando Dias, que votou a abstenção, afirmou que assim agiu por ter dúvidas sobre o processo. A Procuradoria devia pedir a suspensão do mandato do deputado antes de prendê-lo. Agora, prender um deputado e colocar o deputado na prisão preventiva 1 ano e agora vir solicitar à Assembleia que suspenda o mandato do deputado, eu não compreendi bem esta parte. Por isso é que in dubio pro reo. Por isso mesmo é que eu votei abstenção. O líder da bancada do MPD, João Gomes, justificou os votos contra com o argumento de que é chegado o momento de se agendar a discussão da matéria. O grupo parlamentar do MPD votou contra o pedido do senhor deputado António Monteiro em nome dos deputados da UCID, porque entende que é chegado o momento de nós agendarmos este processo e ser discutido. Já aqui foi dito, e muito bem, que agendar o processo não é aceitar nem negar a suspensão. Uma coisa é negar ou aceitar a suspensão
que só ocorrerá com a votação que é feita por voto secreto dos deputados, e outra coisa é agendar. É que se nós não agendarmos, nós não poderemos discutir o processo. Já o líder da bancada do PAICV, João Batista Pereira, justificou os votos de abstenção com a necessidade de se esperar pela decisão do Tribunal Constitucional. Na verdade, há todo esse debate que nós estamos a fazer, que não vem de agora. Nós, inclusivamente, subscrevemos também o pedido de fiscalização que se fez ao Tribunal Constitucional, justamente para podermos definitivamente clarificar esta situação. E aqui, contrariamente ao nosso amigo líder parlamentar, líder da UCID, aliás, o deputado António Monteiro da UCID, nós não temos toda a certeza. Portanto, aqui, e a nossa certeza valeria o que vale, porque há sempre em Cabo Verde quem tira essas dúvidas é o Tribunal Constitucional, que verá a seu tempo pronunciar-se sobre isto, na verdade. E até lá nós temos posições divergentes e é importante esperar este momento. Com essa votação, manteve-se na agenda para discussão e votação o projeto de resolução relativo à suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira. A agenda desta última sessão plenária foi aprovada na globalidade, tendo sido retirados os pontos relativos à eleição de titulares de cargos exteriores à Assembleia Nacional e à proposta de lei sobre géneros alimentícios e alimentos para animais. Vamos mais uma vez em direto à Assembleia Nacional, porque José António dos Reis, ao que parece, essa sessão, neste período da manhã, já foi suspensa. Exatamente, Humberto, neste preciso momento, o presidente, a mesa da Assembleia, acabou de anunciar que na conferência de representantes decidiu-se pela suspensão, ou seja, adiamento desse debate da deliberação sobre o mandato do deputado Amadeu Oliveira para amanhã, tendo em conta que há, portanto, alguns processos para se analisar, que é um assunto também que é pela primeira vez e que há aspectos a analisar, a consultar, e por isso deu um tempo, então, até amanhã para os deputados, então, analisarem, então, esse assunto, e será, então, debatido amanhã a deliberação sobre o mandato do deputado Amadeu Oliveira. Então, o projeto de resolução e mesmo a sessão o projeto de resolução foi adiado para amanhã e a sessão de hoje está suspensa até amanhã também. Então, a decisão que saiu da Conferência de Representantes, anunciado há momentos pelo Presidente, ou seja, pela mesa da Assembleia Nacional. Eram essas as informações. Muito obrigado uma vez mais, José António dos Reis. Portanto, a sessão está suspensa e o debate sobre este projeto relativo à suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira adiado para a discussão adiada para amanhã. A propósito, a Rádio de Cabo Verde ouviu o movimento para o desenvolvimento de São Vicente relativamente a este processo em que, portanto, o movimento considera que uma eventual aprovação do pedido de suspensão do mandato de Amadeu Oliveira constituiria violação da Constituição da República por parte dos deputados nacionais. Uma notícia com a assinatura do jornalista Levi Solomão. O Movimento para o Desenvolvimento de São Vicente considera de uma afronta a prisão do deputado e advogado Amadeu Oliveira. Nas circunstâncias que foi feito, violando as normas constitucionais, efetivamente é uma afronta ao Estado de Direito Democrático e uma vergonha para a nação cabo-verdiana. Isso é indiscutível. Amadeu Oliveira foi preso em julho do ano passado no Aeroporto Internacional de Cesária Évora, em São Vicente, fora de flagrante delito. De acordo com Maurinho Delgado, presidente do movimento, uma decisão contrária à Constituição da República, que no artigo 170 estipula que nenhum deputado pode ser preso fora de flagrante delito sem que o mandato seja suspenso. Se alguma dúvida houvesse quanto à ilegalidade da prisão do deputado Amadeu Oliveira, está aqui uma prova cabal de que o Ministério Público agiu fora dos limites constitucionais. E, consequentemente, o titular do cargo não está no lugar certo, porque não tem a consciência exata da nobre responsabilidade que pesa sobre os seus ombros. Para Maurinho Delgado, esta a vergonha e a afronta à nação
que os deputados, enquanto defensores da Constituição da República, não podem patrocinar. A Constituição diz, artigo 175, compete à Assembleia Nacional velar pelo cumprimento da Constituição e das leis. Só faltava que a Constituição viesse a legalizar um ato ilegal do Poder Judicial. Nós esperamos que os deputados e deputadas, por sua vez, não venham afrontar e envergonhar a nação. É assim que as democracias morrem, com os descuidos e os silêncios de quem devia falar e não fala. Maurinho Delgado adianta que o Movimento para o Desenvolvimento de São Vicente e o SOCOLS estão expectantes à decisão dos deputados. Em comunicado, apelam aos cabo-verdianos a estarem atentos ao que se vai passar hoje no Parlamento. O Parlamento, que na sexta-feira também vai fazer o debate sobre o Estado da Nação. O Presidente da República espera que o debate sobre o Estado da Nação, marcado para depois de amanhã no Parlamento, seja elevado e fundamentado. O importante, diz José Maria Neves, é que no fim saia uma convergência para a ação, até porque o país atravessa um contexto difícil. Neste momento precisamos mais do que nunca de entendimentos sobre as estratégias, sobre os caminhos para superarmos a crise. Há muita gente a viver em dificuldades, a pobreza aumentou, as desigualdades aumentaram, as empresas estão em dificuldades, os trabalhadores passam por momentos difíceis, perdendo poder de compra, e é fundamental que os atores políticos estejam à altura do momento. Não é tempo apenas para a retórica política e para a troca de acusações, é tempo para discutirmos, sim, a partir das nossas divergências e podermos assim convergir nas soluções para fazermos face à imensidade da crise que estamos a viver. O Presidente da República viajou hoje para Portugal, onde inicia a partir de amanhã uma visita oficial de 3 dias. Com esta sua visita, José Maria Neves diz que pretende alargar e criar novas dinâmicas no relacionamento entre Cabo Verde e Portugal. Geralmente os empresários, os académicos, as ONGs avançam mais e antes do Estado. Nós aqui, as relações externas ainda estão muito centradas no Estado. Hoje temos outros atores e há uma difusão da política externa por vários atores e eu quero mobilizar esses atores para juntos criarmos novas pontes e construirmos novas respostas para os tempos de hoje. Portanto, esta visita é uma visita para ampliar, para alargar e criar novas dinâmicas de relacionamento entre Portugal e Cabo Verde. Por isso, durante a sua estada em Lisboa, José Maria Neves irá visitar universidades, câmaras municipais geminadas com autarquias cabo-verdianas e encontrar-se com a comunidade imigrada. O Presidente da República quer que a diáspora ajude o país a andar mais depressa rumo ao desenvolvimento sustentável. Temos de realizar as mudanças institucionais necessárias para que a diáspora possa implicar-se mais na formulação das políticas públicas e ajudar Cabo Verde a andar mais depressa rumo ao desenvolvimento sustentável. Se implicarmos mais a diáspora, abriremos mais o país, desburocratizaremos a administração pública e criaremos as condições para uma sociedade civil mais autónoma, mais robusta e mais participante na construção de soluções para o país. Esta é uma das mensagens que José Maria Neves leva para o diálogo entre presidentes do Fórum Euro-Africano, um diálogo global promovido anualmente pelo Conselho da Diáspora Portuguesa, com o intuito de estreitar os laços entre a Europa e a África.
A situação socioeconómica de Santiago Sul é espelho do que se passa em todo o país, isto é, má. É assim que o presidente do PAICV desta região política vê a atual conjuntura a 2 dias do debate sobre o Estado da Nação no Parlamento. No poder há quase 7 anos, o governo do MPD acusa Carlos Tavares não fez nada de estruturante em Santiago Sul. O governo do MPD não construiu as infraestruturas económicas e sociais prometidas na região, nos domínios da saúde, da indústria, transportes e mar. O governo do MPD abandonou e enganou os jovens, deixando-os à sua sorte perante o drama do desemprego e dos vícios como o consumo abusivo da droga e álcool. Nos setores tidos como fundamentais para o desenvolvimento da região, tornando-a mais resiliente, a atuação do governo é igualmente zero na avaliação de Carlos Tavares. Não há nada estruturante nem sustentável da parte do governo do MPD para o setor do mar, pesca, agricultura, turismo, agronegócios e sobre a seca em concreto, dão soluções para tornar a região mais resiliente. No capítulo do abastecimento de água e energia, a situação é catastrófica, denuncia o presidente da Comissão Política Regional do PAICV de Santiago Sul, apontando um conjunto de infraestruturas de que a região precisa para se desenvolver. Um novo hospital da praia e centro de saúde em Ribeira Grande de Santiago. Melhorias no atual aeroporto da praia Nelson Mandela e melhorias no porto da praia. Parque industrial, centros de logística, convenções e de agronegócios. Infraestruturas económicas ligadas ao mar e pescas, como novo complexo de pesca, estaleiro de reparação naval, centros de formação. Com mais de 150 mil pessoas, Santiago Sul não pode ser descurado pelo governo e o PAICV, promete Carlos Tavares, não tolera nenhuma tentativa que configure um bloqueio aos 3 municípios que integram a região. E o Conselho de Concertação Social está reunido com a situação de emergência económica e social do país como principal ponto da agenda. Ao que parece, neste momento decorre a conferência de imprensa relativamente à concertação social, portanto um assunto que poderemos ainda neste jornal voltar para percebermos o que aconteceu nesta reunião de concertação social que analisa, portanto, os impactos das várias crises que as várias crises estão tendo na economia do país e na vida das pessoas e que levou o governo a decretar o estado de emergência económica e social. A SUCLA, Sociedade Ultramarina de Conservas Limitada, registra a sua patente nos Estados Unidos da América. A conserveira, sediada no município do Tarrafal, ilha de São Nicolau, exporta anualmente para o mercado norte-americano entre 10 a 15 mil caixas de atum, um total de 210 toneladas de conserva de peixe. A reportagem de José Leite. A obtenção da patente visa proteger a marca SUCLA de fraude comercial, depois de, em 2017, uma empresa ter tentado introduzir no mercado norte-americano um produto semelhante. Face à ameaça, a SUCLA e o seu cliente nos Estados Unidos, a Atlantic Trading, decidiram avançar com o registro, um processo que demorou quase 4 anos e que vem conferir segurança aos clientes, diz Vítor de Pina, administrador da Atlantic Trading, que cuidou do dossiê nos Estados Unidos da América. Lá na Cabo Verde, poucas pessoas dão atenção à patente, mas patente é um instrumento mais valioso que tem em qualquer marca. Mas uma pessoa pode pegar aquela lata, ele vai na Tailândia, na China ou na Singapura, no algo, ele duplica exatamente igual. Como ninguém é dono daquilo, ele tem tanto direito de vender na América como o SUCLA tem. Portanto, ele chega ele por ali e depois vão conseguir desfazer aquela coisa, nunca mais. Portanto, com o registro de trademark e de patente, mas ali na América ele pode vender. Ou em qualquer outros países que têm aqueles acordos que respeitam patentes, ele pode vender. Por isso, essa é a segurança. Para ter uma ideia, em 2017,
2021 não importa mais de 14 mil caixas, não latas, caixas de Cabo Verde. Portanto, é um negócio para Cabo Verde razoável. A certificação definitiva deverá sair no final do ano. Este bem publicá-lo durante 6 meses para olhar se tem alguns que pode reclamar. Só depois disso que esta começa a certificá-lo. Portanto, garantir pessoas que a marca é a única que existe. Vítor da Pina não quis avançar o investimento feito no registro da patente. Francisco Spencer, gerente executivo da SUCLA, diz que a patente chega em boa hora porque coincide com o processo de expansão das exportações. E nesse momento, como nós estamos num processo de expansão para outros estados e outros consumidores, então nós tomamos medida precisamente para proteger o nosso produto e fazer com que o consumidor se sinta confiante. A hora que ele compra nós lata, por exemplo, ele está perante uma falsificação ou um fraude comercial. Então, ela é uma medida mais de garante do que propriamente de novas oportunidades. A SUCLA, Sociedade Ultramarina de Conservas Limitada, sediada no município do Tarrafal, Ilha de São Nicolau, existe desde 1935. 87 anos depois, registra a sua patente nos Estados Unidos da América, para onde exporta anualmente 210 toneladas de atum em conserva. Em Cabo Verde, à semelhança do que acontece na nossa sub-região, uma boa parte da população desconhece o seu status serológico em relação às hepatites virais. À margem do seminário sobre a situação das hepatites virais em Cabo Verde, que reúne profissionais de saúde e parceiros, a conselheira da OMS em Cabo Verde para o controle e prevenção das doenças chama a atenção para a necessidade de descentralizar este tipo de serviço. Pormenores na peça que se segue, assinada pela jornalista Joana Lopes. As hepatites virais constituem grave problema da saúde pública a nível mundial e muitas vezes não apresentam sintomas, facto que dificulta o diagnóstico e tratamento, com o agravante dos meios de diagnóstico estarem concentrados nas cidades. Daí, a conselheira da Organização Mundial da Saúde em Cabo Verde, Carolina Leite, chamar a atenção para a necessidade de descentralizar este tipo de serviço. Normalmente, uma das fraquezas dos diagnósticos de hepatite virais é que os meios de diagnóstico são concentrados nos meios urbanos, cidades. E são cuidados que a maior parte prestada serviços por especialistas. Portanto, a OMS chama a atenção de descentralizar esses cuidados, ou seja, lá que ninguém fique para trás. O Instituto Nacional da Saúde Pública, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, assinala o dia 28 de julho, Dia das Hepatites, com o lema Levar, aproximar os cuidados de hepatites às comunidades. É que em Cabo Verde, conforme um administrador do INSP, Dr. Júlio Rodrigues, anualmente são diagnosticados cerca de 30 a 40 casos de hepatites de diferentes tipos, conforme dados estatísticos validados. Quando falamos de dados de hepatites nos países, estamos a referir essencialmente a hepatite B e a hepatite C, que oscila com variações em Cabo Verde, 20, 30, 40 casos anuais nos últimos anos. Essa variação retrata simplesmente aquelas pessoas que, por alguma razão, procuraram serviços de saúde com sintomas e foram diagnosticados de hepatite. Ou uma grávida que precisa fazer um rastreio. Em alguns casos vêm a chegar ao serviço de saúde e com complicações. Dali que os dados em si, como eu já disse, que oscila numa média, e isso mostra o quanto estamos atentos no seu diagnóstico, mas não representa a essência daquilo que é o peso global das hepatites na vida das pessoas. Dali que eu acho que precisamos fazer, se calhar, rastreios comunitários nas pessoas em grupos considerados de maior risco, para podermos diferenciar aquelas hepatites que eventualmente são de outra natureza com as hepatites virais. Há grupos que estão mais expostos, como é o caso de homossexuais, usuários de droga e pessoas que vivem em zonas cujo saneamento básico é mais deficiente. Falemos agora de desporto. Hoje é um dia decisivo para a Seleção Nacional de Futebol de Jogadoras Residentes. O combinado de Cabo Verde joga novamente com a Serra Leoa
A partida conta para a segunda mão da penúltima eliminatória de acesso à CHAN, a Copa das Nações Africanas para jogadoras residentes. Jornalista, bem-vindo, Neves. A seleção nacional joga em casa, mas apenas no plano teórico, porque a partida volta a ser em solo marroquino. Cabo Verde tem a difícil tarefa de anular a desvantagem de 2-0 trazida do primeiro jogo disputado domingo em Marrakech. Janito Carvalho, selecionador nacional, garante que a equipa preparou-se bem e está confiante num bom resultado. Não fazer uma recuperação direto, não fazer análise de adversário, pronto, já não consigo-se, já não prepara um plano, já põe a boa resposta. Eu estou tranquilo, está com vontade, depois eu começo para dignificar o nome de Cabo Verde. O jogo de hoje é de tudo ou nada para a seleção nacional. O selecionador sabe disso, mas alerta que é preciso ter cautela e alguma paciência. Não tem que ir bem com tudo, mas mesmo assim não faz grosso. Quem trabalha muito cedo pode, às vezes apanha a ver. Portanto, a estratégia passa para ter bola e ataca com inteligência, faz uma boa circulação e tenta sempre, no aspecto defensivo do adversário, tenta finalizar. Quanto ao 11 inicial para o jogo de hoje, o selecionador garante que vai haver mexidas. É preciso ter equilíbrio. Depois do jogo é 13 dias depois. Então logo tem que ter alguma alternância e para já Henrique com algum problema é de um pancada no jogo, essa em dúvida para o jogo. Em princípio é de ficar fora de 11. E um outro jogador também que pode fazer os três mudanças no 11. Em princípio vai ser assim. Cabo Verde está obrigado a ganhar por uma diferença de mais de 2 golos para poder seguir para a última eliminatória de acesso à CHAN. É uma missão complicada, mas a seleção nacional acredita. Onde tinha o esforço, onde tinha entrega, onde a soro de camisola, onde amor para a pátria. Portanto, ele não espera mais grosso. Não espera não acredita, não tem certeza mais grosso. Será o mesmo, será o máximo que se pode para dignificar o nome Cabo Verde. Sabendo que não tem que marcar 2 golos e que sofre, e com inteligência não consegue ali a esforço que está tendo, com certeza vão sair de cabeça erguida daquele jogo e com vitória. Janito Carvalho, selecionador nacional de futebol de jogadores residentes, em entrevista à RCV a partir de Marrocos. Cabo Verde joga hoje com Serra Leoa. É a segunda mão da penúltima eliminatória de acesso à Copa da África das Nações para jogadores residentes, conhecida por CHAN. A partida a acontecer novamente em Marrakech está marcada para as 5 da tarde, 7 da noite em Marrocos. Fazemos votos que a nossa seleção nacional saia vencedora. Em São Nicolau, mais precisamente no município de Tarrafal de São Nicolau, cerca de 30 jovens, entre os quais 5 mulheres, participaram durante uma semana numa ação de capacitação de árbitros de futsal. De acordo com o vereador na área do Pelouro de Desporto, Adir Cruz, a referida formação veio colmatar o déficit de árbitros dessa modalidade no concelho. Reportagem de Rony Brito. O formador e técnico do Instituto do Desporto e da Juventude felicitou a iniciativa da autarquia local, promotora desta ação de capacitação, e realça o interesse que o Pelouro do Desporto demonstrou no sentido do município de Tarrafal de São Nicolau estar uniformizada em termos das leis do futsal. Para Rilo Tavares, a ilha já dispõe de árbitros capacitados para enfrentarem e também para pôr em práticas as novas leis impostas pela FIFA. O objetivo era que, a partir de agora, São Nicolau, nesse caso Tarrafal também, está por dentro de, principalmente, que as alterações que foi feito a nível de leis de futsal, porque me teve ali na 2019, agora bem não só para reciclar que tinha feito formação, mas também para formar-se novos árbitros. E essa formação decorreu muito bem, tendo em conta que não utilizam um estilo diferente entre aquilo que a teoria e que era prática. Todo dia notava estar dentro de sala e também notava para a prática na polivalente. Isso fazia com que não afirmar que, a partir de agora, árbitros de São Nicolau estão preparados para enfrentar os novos desafios. E a formação é reconhecida pela Federação Internacional de Futebol? Ainda não é reconhecido porque, modo nós ainda não futsal ainda deve ser praticado em termos oficiais. Mas me acreditar que
que logo assim que o futsal começar a dar espaço firme para oficialização, o pessoal também que já tem aquela formação já é mais fácil, não é? É mais fácil, agora também cabe a quem de direito saber se também reconhecer que as formações já foi dado ou se quem que já foi formado também ser submetido a algum tipo de critério que é para poder estar, de modo a dizer, reconhecer. A sessão de encerramento foi presidida pelo vereador na área do Pelouro do Desporto, Adir Cruz, que enalteceu a importância desta ação de formação porque, segundo avançou, veio colmatar a ausência de árbitros de futsal no Conselho de Tarrafal. Já também colmatar o que não tem. Tendo em conta que a igreja não está a fazer aquele copo de futsal, vem cair na boa hora mesmo, já não tem árbitros ali, mais do que suficiente para colmatar e para dar apoio também na realização do estilo do campo de futsal, não tem muito a fazer, tendo em conta nesse sentido. Os formandos Maria Silva e Domingos Antunes congratulam-se com esta ação de capacitação e, segundo afirmam, saíram mais capacitados. Trazemos mais-valia, sabendo que não está assim na segunda edição nos Copa Futsal e muda leis. Formação que é calhar, a gente ganha mais conhecimento, está sempre em prática, boca de nada. Agora vai pôr na prática lá. Esta atividade está enquadrada na programação do 17º aniversário da criação do município de Tarrafal de São Nicolau. 1h37 e neste ponto do jornal vamos em direto ao Palácio do Governo, onde decorria o Conselho de Concertação Social e onde está a jornalista Dina Almeida. Muito boa tarde, Dina. Em breves pinceladas, portanto, de uma forma geral, o que é que foi dito na conferência de imprensa sobre as decisões do Conselho de Concertação Social? Boa tarde, Dina. Muito boa tarde, Humberto. Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Exatamente, já terminou a reunião do Conselho de Concertação Social, que teve uma agenda centrada na situação de emergência económica e social derivada da guerra na Ucrânia, suas implicações no setor energético e combustíveis e também no setor alimentar ao nível da segurança alimentar. O encontro constitui um momento alto para o reforço do diálogo social, em linha daquilo que o Governo tem vindo a protagonizar por via do diálogo e da concertação com os parceiros sociais. Este encontro entre o Governo e os parceiros sociais, isto é, as confederações patronais e as confederações sindicais, saíram algumas conclusões, ou seja, uma das conclusões é que em agosto vai ser feita a apreciação da política de rendimento de preços, na qual para o futuro, para 2023, e em função dessas análises o Governo vai decidir então se vai ser aceita o aumento salarial ou não, conforme os líderes sindicais aqui, Joaquim Almeida e José Manuel Vaz, realçaram durante as suas declarações no final deste encontro. Também esteve presente o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, que numa declaração feita depois desta reunião também falou que os empresários estão disponíveis em trabalhar em concertação com o Governo na busca de melhores soluções para o desenvolvimento da economia cabo-verdiana. Então, o ponto principal deste encontro, Humberto, é que ficou assim a apreciação da política de rendimento de preços, que vai ser feita uma reunião de concertação em agosto, onde, de acordo com as análises, vai ser decidida se vai ser feita o aumento salarial ou não. Muito bem, Dina Almeida com o essencial deste Conselho de Concertação Social. E no término deste jornal, dizer ainda que os pedidos de visto apenas para Portugal, através da Embaixada em Cabo Verde, vão passar a ser instruídos a partir de agosto por uma empresa externa para aumentar a capacidade de implementar o acordo de mobilidade da CPLP. Fonte consular portuguesa explicou hoje à agência Lusa que o objetivo da parceria com a empresa VFS Global é aumentar a capacidade de recebimento de pedidos e, desse modo, contribuir para a implementação do Acordo de Mobilidade da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, mas a decisão final sobre a atribuição de visto continua a ser das autoridades portuguesas, sublinhou
a fonte. Em 2019, antes dos efeitos da pandemia de Covid-19, a secção consular da Praia tramitou cerca de 3.000 processos de visto para Portugal e em 2021, apesar de algumas limitações em vigor nas viagens, cresceu para cerca de 6.000 pedidos. Segundo uma informação pública divulgada pela Embaixada, a medida que não afeta os pedidos de visto para o espaço Schengen, que continuam a ser tramitados pelo Centro Comum de Vistos da Praia, envolverá a colaboração da empresa VSF Global, Visa Facilitation Service, na capital cabo-verdiana, entrando em vigor em 1 de agosto. 13h mais 42, já no final deste jornal, vamos recuperar os tópicos das principais notícias. O Parlamento vai discutir e votar projeto de resolução relativo à suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira. O pedido da AUCID de retirada do ponto da agenda não passou. Entretanto, este ponto não foi discutido. Hoje foi adiado, a discussão foi adiada para amanhã. O Conselho de Concertação Social reunido tendo como principal ponto a situação de emergência social e económica do país. A principal decisão do Conselho é remeter para mais tarde uma análise sobre o aumento ou não dos salários no país. Portanto, vai depender da política de rendimentos de preço que em agosto, portanto, vai haver essa reunião para decidir se, com base nessa análise da política de preço, vai haver ou não aumento salarial como pedem os sindicatos. O Presidente da República espera que saia uma convergência para a ação do debate sobre o Estado da Nação que acontece sexta-feira no Parlamento. Sucla registra patente nos Estados Unidos da América, país para onde exporta anualmente 210 toneladas de conserva de peixe. Seleção Nacional de Futebol de jogadoras residentes volta a enfrentar hoje a Serra Leoa com a obrigação de ganhar por mais de 2 golos de diferença para se manter na CHAN. Vistos para Portugal pedidos em Cabo Verde passam a ser instruídos a partir de agosto por empresa externa. Ponto final neste Jornal da Tarde. Pela atenção dispensada, os nossos agradecimentos. Continuação de boa tarde, boa sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.